Bom dia, meus irmãos. Hoje nós continuamos o nosso estudo na primeira carta de Pedro. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Então, em 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler os versos 17 até o 21. Eu vou lembrá-los que os textos em Pedro não vão ser projetados aqui, tá? Então, vocês podem acompanhar na Bíblia outros textos, em função para facilitar o tempo da exposição, aí serão projetados, ok? Então, diz assim, a Escritura. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos achegamos agora, Senhor, perante a Tua presença, reconhecendo, Senhor, a sabedoria e o poder que a Tua palavra tem de falar diretamente aos nossos corações, de dar vida, de transformar, de conduzir ao arrependimento, de mudar todas as coisas, de fazer novas todas as coisas. Nós queremos agora, Senhor, como igreja, nos submetermos à Tua palavra, a ouvir, Senhor, o que Tu, ó Deus, tem a nos dizer. Pai, eu reconheço a minha limitação e eu oro a Ti, Pai, para que Tu me ajude a ser claro e a ser fiel à palavra que vai ser exposta. E que tudo aquilo que eu disser, Pai, que não condiga com a verdade das Escrituras, eu oro para que Tu não permita que permaneça nos corações dos meus irmãos. Mas aquilo que vier de Ti, Senhor. Ó Deus, planta profundamente nos corações, faz frutificar, transforma, edifica e santifica a Tua igreja, Pai. Exalta o Teu nome nas nossas vidas. Santifica o Teu nome nas nossas vidas. Glorifica, Pai, o Teu nome. Que nós possamos ter prazer nisso, em ver o Teu nome exaltado, Pai. Fala conosco agora. Sustenta-me pelo Teu Espírito, Pai. E glorifica o Teu nome e somente o Teu nome. Isso que eu peço. Em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, foi realizado um ataque hacker contra um site americano que realizava encontros entre pessoas casadas. Era, portanto, um site que promovia o adultério. E esse ataque divulgou milhares de nomes dos clientes desse site e também dos e-mails desses clientes. Imagine a curiosidade do povo americano em conferir essa lista, essa enorme lista, para ver se encontrava algum traidor conhecido. E, para surpresa de muitos evangélicos conservadores, um desses clientes era um pastor reformado, um professor universitário, muito conhecido, não tanto pelas suas próprias realizações, mas por ser filho de um dos maiores pregadores reformados dos Estados Unidos, de um ministério muito extenso e frutífero no mundo todo. Inclusive, muitas vezes já citado aqui por nós. Quem ficava sabendo desse fato não podia não conectar o filho ao seu pai, porque eles tinham o mesmo nome.
O filho era júnior. E a época dessa divulgação, o pastor pai estava ainda vivo para sentir a tristeza e a vergonha que o filho fez passar. É verdade que esse pastor filho era viúvo. E ele garantiu que tinha se arrependido, que ele apenas tinha feito o cadastro nesse site, que nunca tinha utilizado os seus serviços. Mas ainda assim o estrago estava feito. Envergonhou seu pai, envergonhou seus colegas de seminário, a sua igreja, seus irmãos, deu um péssimo testemunho ao mundo inteiro. Eu diria que Satanás teve uma grande vitória naquele dia. Esse é apenas um exemplo de como nós podemos ser surpreendidos pela consequência dos nossos pecados. Quem vai imaginar que o que você faz sozinho no quarto, na frente do computador, no escuro, onde não tem mais ninguém em casa, pode um dia ser realmente exposto para o mundo todo? E se nem em casa, que é o lugar mais seguro, a gente pode se esconder, será que a gente pode se esconder de Deus? Será que essa divulgação não pode ter sido justamente uma disciplina de Deus? Nós não sabemos, com certeza. Talvez só Ele saiba. Na semana passada, nós vimos que Pedro escreve para cristãos do primeiro século que, assim como nós, enfrentavam hostilidade e injustiças na sociedade em que eles viviam. Tanto dos antigos amigos, antes da conversão, dos vizinhos e até do próprio Estado. Nós vimos que nos nossos dias um cenário semelhante está se avizinhando. E o que Pedro diz lá para os leitores originais é apropriado para nós aqui também. Assim como eles enfrentaram adversidade e sofrimento através de um testemunho fiel do Senhor Jesus Cristo, nós devemos dar um bom testemunho também. Viver de forma ordeira, de forma íntegra, não dando ocasião para que falem mal de nós. Devemos ser exemplares no nosso proceder. E na semana passada nós falamos de 2 razões para isso. Primeiro, porque Deus nos resgatou da escravidão do pecado e prometeu uma herança incorruptível, imarcessível. E por isso mesmo nós temos que viver nesse mundo com uma mentalidade de peregrino, porque nós não somos daqui. Nós não nos apegamos aos prazeres transitórios desse mundo. Nós fixamos a nossa esperança de felicidade em Jesus, na volta do Senhor Jesus. A segunda razão é porque, como peregrinos e não sendo cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos de um outro mundo, de um outro reino. E nós vivemos sob a ética desse reino. Nós representamos o rei desse reino, e esse rei é santo. Por isso, nós devemos ser santos no nosso proceder. No texto que nós vamos estudar hoje, Pedro continua desenvolvendo esse mesmo argumento, de que o nosso testemunho, de que o testemunho de vida do crente é central na resposta ao mundo hostil, e é isso que Deus espera de nós. Na semana passada, a exortação principal da mensagem foi: tornai-vos santos em todo o vosso procedimento. Hoje, a exortação principal é: portai-vos com temor durante a vossa peregrinação. Então, eu pretendo expor aos irmãos aqui o que é esse portar-se com temor durante a nossa vida, durante a nossa peregrinação. Mas eu vou começar expondo as razões para nós procedermos assim. Vamos examinar essas razões primeiro. A primeira razão, está no verso 17, é porque nós temos um Pai que também é juiz. E no seu julgamento, ele não faz acepção de pessoas. A segunda razão pela qual nós devemos nos portar com temor nas nossas vidas, durante os dias que temos aqui, é que o nosso Pai pagou um alto preço para nos resgatar da nossa antiga vida de pecados. O preço foi a vida do seu Filho, e não é prudente nem sábio nós fazermos pouco caso disso. Vamos ler o verso 17 mais uma vez. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro diz que esse viver em temor é durante o tempo da peregrinação, ou seja, durante a nossa vida aqui na Terra. Ou nos termos ali do capítulo 4 de Pedro, que ele usa uma expressão diferente, ele diz o tempo que nos resta na carne. Pedro nos lembra, mais uma vez, da nossa condição como cristãos. Que nós somos peregrinos, que nós somos estrangeiros, forasteiros. Nós não somos daqui. Nosso tempo aqui vai passar e está passando rápido. O termo grego que Pedro utiliza aqui
para peregrinos é paróica, que quer dizer literalmente estar fora de casa. Algumas versões também traduzem como exilados, e está correto também. Exilados lembra do período do exílio do povo de Israel na Babilônia. O povo esteve lá, exilado da sua terra, né, que uma vez possuiu. E faz todo sentido na referência do final da carta. Se vocês virem lá, Pedro diz que escreve da Babilônia. Embora a gente saiba que ele está escrevendo de Roma, Pedro está usando uma metáfora aqui para lembrar que ele também está em terra estrangeira. Que ele também é exilado, assim como aqueles para quem ele está escrevendo. E essa palavra paróica é o mesmo termo que dá origem à palavra paróquia, mais comum atualmente no contexto católico romano, mas que também é usado por algumas igrejas protestantes e designa uma determinada área com um conjunto de membros de uma igreja numa determinada localidade. Então, a paróquia seria um grupo de forasteiros, uma determinada região, um grupo de peregrinos, um grupo de exilados. Então, durante esses poucos dias que temos aqui, fora da nossa casa, fora do nosso lar, eles devem ser marcados por uma vida que honra o nosso lar e o nosso rei. Muito bem, a primeira razão que Pedro, então, oferece para o dever de nos portarmos com temor perante o Senhor é que Deus, o nosso Pai, é também o nosso juiz. Diz ali o verso 17, ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor. Então, primeiro, Deus é juiz. Antes de Ele ser Pai de todos aqueles que creem no Senhor Jesus, antes de ser nosso Pai, Ele é nosso juiz. E juiz não só dos cristãos, mas de todos os homens e mulheres. 2 Coríntios 5,10 nos lembra, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Salmo 75,7 diz, é Deus quem julga, humilha um e a outro exalta. Salmo 82,8 diz, levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Eclesiastes 11,9 diz, alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Hebreus fala de Deus como juiz de todos. E ao longo da história narrada nas Escrituras, o julgamento de Deus também pode ser visto claramente. Deus julgou Adão e Eva expulsando eles do Éden, em Gênesis 3. Deus julgou o mundo corrupto de Noé, no dilúvio, em Gênesis 6. Deus julgou Sodoma e Gomorra, destruindo as cidades, em Gênesis 18. Deus julgou o Egito e os seus deuses, em Êxodo 7-12, através das pragas. Deus julgou Nadab e Abiú por oferecerem fogo estranho ao Senhor, que não havia sido ordenado, e matou eles, em Levítico 10. Deus julgou Corá, Datã e Abirão, junto com seus familiares, e todos os rebeldes que se juntaram a eles contra Moisés, e a terra os engoliu, Números 16. Deus julgou Acã por roubar os despojos de Jericó, que tinha sido proibido, e o eliminou do meio do povo, Josué capítulo 7. Deus julgou a nação de Israel no período dos juízes, porque reiteradamente faziam o que era mal perante o Senhor, Juízes 2, 3 e 4. Deus julgou o reino do norte e o reino do sul, com a deportação para o exílio, porque seguiram nas suas impiedades, mesmo após diversas admoestações dos profetas de Deus, 2 Reis 17, 22 e 23. Deus julgou Nabucodonosor e Belsazar pela impiedade deles. Ao Nabucodonosor foi dado tempo para se arrepender, e a Belsazar Deus não deu. Daniel 4 e Daniel 5. E o juízo de Deus também alcança o Novo Testamento, para surpresa de alguns. Deus julgou os judeus por rejeitarem a Cristo, Mateus 21, 1 Tessalonicenses 2. Deus julgou Ananias e Safira por mentirem ao Espírito e os matou, Atos capítulo 5. Deus julgou Herodes por causa do seu orgulho, Atos capítulo 12. Deus julgou Elimas, o mágico, porque ele se opôs ao Evangelho e ele ficou cego, Atos capítulo 13. Deus julgou com doenças, algumas até fatais, os cristãos de Corinto, por sua grosseira irreverência, particularmente em relação à ceia do Senhor, 1 Coríntios 11. E, além disso, há muitos outros ensinos no Novo Testamento também sobre o juízo de Deus. Tiago afirma que o juiz está às portas, no capítulo 5 da sua carta. O próprio Pedro, no capítulo 4 dessa primeira carta, diz que Deus é um juiz competente para julgar os vivos e os mortos.
Jesus disse que de toda palavra frívola que proferimos daremos contas no dia do juízo, Mateus capítulo 12. E talvez um dos textos mais abrangentes a respeito desse tema seja Romanos 2, versos 2 a 11, onde Paulo diz: bem, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a dureza de teu coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna, os que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. E há diversas outras passagens, eu não citei aqui. A Bíblia é muito clara. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ele afirma que Deus é juiz de todos. E ele julgará cada um de acordo com as suas obras. Ele não faz acepção de pessoas. Agora, ser juiz nos tempos bíblicos tem uma conotação mais ampla do que tem para nós hoje. Quando nós falamos que Deus é juiz, às vezes a gente não tem a compreensão do que significava ser juiz naquela época. Hoje o juiz recebe uma denúncia de um outro órgão, manda que se busquem testemunhas, averiguem os fatos e depois dá a sentença. Proferida a sentença, um outro órgão, com outras pessoas, vai executar a sentença. Se alguém é preso, é o policial que prende, o delegado faz o inquérito, apresenta ao Ministério Público oferece a denúncia. O juiz conduz e julga na ação penal. Depois, se o réu for condenado, outros policiais vão executar a sentença, vão levar ele para a prisão. São diversos personagens envolvidos. Mas nos tempos bíblicos, o rei tinha autoridade para julgar. Ele era rei, legislador e juiz. A ideia de juiz que Deus toma para si aqui é essa ideia. Então, Deus, como juiz, ele possui autoridade. Ele não divide os poderes. Por ser Deus, ele não precisa de órgãos auxiliares. Ele mesmo nota o pecado sendo cometido. Ele não precisa que alguém faça um inquérito. Ele mesmo testemunhou. Ele não precisa que se ofereça a denúncia. As obras da vida de um homem estão todas escritas já no seu livro. Ele não precisa produzir provas, ouvir testemunhas ou quebrar sigilo. Não há interrogatório, não há acariação, não há tribunal do júri. É tudo responsabilidade dele, tudo está patente diante dele. Ele perscruta a verdade e sabe. Como juiz, ele também se identifica com o que é bom e com o que é correto. Ele ama a justiça e ama o que é certo. Ele não fica preso às lacunas das leis dos homens, que advogados habilidosos usam para livrar um corrupto, para livrar um criminoso. Na lei de Deus não há furos nem há brechas. A reta justiça é estabelecida. Não há influência ou suborno que possam mudar o juízo de Deus. Deus, como juiz, também possui o poder para executar a sentença. Não é outro órgão que cumpre a sentença de Deus. Ele legisla, sentencia e faz cumprir. É ele que executa. Ele acumula todas as funções. Ele não precisa de auxiliares ou de assessores. Isso é assim porque a justiça de Deus faz parte do caráter dele. A retribuição é o centro da justiça que demonstra a natureza de Deus. A tarefa do juiz é dar ao homem aquilo que ele merece. E é isso o que Deus faz. O teólogo J. Packer comenta o seguinte a respeito da justiça de Deus. Ele diz assim: a recompensa aparece como uma expressão natural e pré-determinada do caráter divino. Deus resolveu ser o juiz de todos os homens, recompensando cada um de acordo com as suas obras. A retribuição é a inescapável lei moral da criação. Deus cuidará para que cada pessoa, mais cedo ou mais tarde, receba o que merece aqui ou na vida futura. Este é um dos fatos básicos da vida. E nós, sendo feitos à imagem e semelhança de Deus, sabemos no nosso íntimo que isso é correto. É assim mesmo que deve ser. Frequentemente reclamamos, como faz o criminoso, mas no seu caso, sem muito fundamento, não há justiça. Mas o caráter de Deus é a garantia que tudo o que está errado será endireitado um dia,
quando chegar o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. A recompensa será exata e nenhum problema de injustiça cósmica ficará a nos perseguir. Deus é o juiz e a justiça será feita. O juiz diante de quem nós vamos comparecer é superior a qualquer juiz que esteja em evidência nos nossos dias. É diferente de todos esses juízes. Deus julga de forma definitiva e sem acepção de pessoas. Ele é um juiz imparcial e das suas decisões não cabem recurso. Mas Pedro diz que esse juiz também é pai. Verso 17, se invocais como pai esse juiz, portai-vos com temor. Então Pedro não destaca apenas que Deus é juiz, ele destaca que também Deus é pai. O juiz é o pai e o pai é o juiz. E para nós conhecermos o temor do Senhor, esse portar-se com temor, nós precisamos compreender as duas coisas. Ele é tanto o juiz de toda a terra e que ele também é o pai daqueles que confiam no seu Filho. João capítulo 1, versos 12 e 13 diz assim, mas a todos quantos o receberam, que receberam o Filho, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O cristão genuíno nasce, de novo, pela vontade de Deus. Não é ele mesmo que decide. Ninguém decide nascer. Mas Deus o leva a ouvir a mensagem do Evangelho e ali conhecer o Filho unigênito de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E ouvindo sobre a sua vida, sobre sua morte e ressurreição, arrepende-se dos seus pecados e o recebe como Senhor e Salvador de sua vida. Assim Deus dá o poder de ser feito Filho de Deus. A segunda razão pelo qual Pedro nos exorta a nos portarmos com temor é que precisamos reconhecer o custo da nossa salvação. E eu gostaria de desenvolver esse ponto junto com a questão de que Deus nos faz filhos, porque elas estão muito conectadas aqui. O fato de a nossa salvação ser pela fé e não por obras não quer dizer que ela não tenha um preço, que a salvação não custe nada. Que Deus simplesmente decidisse nos acolher como filhos e está tudo bem. Na verdade, há uma infinita barreira entre o homem e Deus. Essa é a barreira do pecado. Nós vimos na semana passada e cantamos hoje aqui que Deus é santo, santo, santo. Ele não pode contemplar o mal, ele não pode ter comunhão com a impureza nem com o pecado. Tudo que tem a menor mancha de pecado, o menor cheiro de pecado, não pode permanecer na presença de Deus. Além disso, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Por isso, Deus não pode simplesmente nos perdoar, sem executar a sentença que o pecado merece. Porque senão ele seria tido como um juiz injusto. Um juiz que diz ao criminoso, veja, criminoso, por eu ser muito bondoso, eu decido perdoar você. Você está livre, pode ir embora. Esse juiz não é um juiz justo. Se a lei determina que o crime cometido deve ser pago, ele não pode libertar o criminoso. Isso não é a bondade do juiz, isso é injustiça. Deus é um juiz perfeitamente justo e ele nunca deixa de ser justo em tudo que ele julga. Hebreus capítulo 9, verso 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tem que ser o sangue. Veja, Deus, ele é dono de tudo. Ele tem todo o universo, todos os planetas, todas as galáxias, tudo é dele. Mas nem toda a riqueza do universo pode pagar pelo pecado. É necessário sangue. Alguém tem que pagar o preço pelos pecados. Alguém tem que morrer. Mas não pode ser qualquer um. Não basta um pecador morrer no lugar de outro pecador, porque ele precisa primeiro pagar pelo seu pecado para poder pagar pelo pecado do outro. Não é possível. Precisa ser alguém sem pecado, sem mancha, sem mácula. Só que não há ninguém sem pecado. Todos pecaram, não há nenhum justo. Esse é o problema. E ainda que existisse alguém sem pecado, esse poderia, em tese, pagar por apenas uma outra vida. E quanto ao resto? Não há nada em toda a criação e em todo o universo que pudesse pagar pelos pecados dos homens. Não haveria esperança para a humanidade.
Por isso que Deus, então, decidiu, por sua livre vontade, amar o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O seu único Filho, que o Pai tinha de mais precioso. O Filho já existia antes de todas as eras. Antes que houvesse mundo, o Filho era. Quem o Pai ofereceu pelos nossos pecados, quem o Pai ofereceu pelos homens, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. O Verbo que era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem o Pai ofereceu pelos homens, era ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, que sustentava todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem o Pai ofereceu pelos pecados dos homens, é aquele que é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O Pai ofereceu aquele em quem ele tem todo o seu prazer. Ele o deu por nós, por amor de nós. Meus irmãos, o valor de Cristo é incalculável. Versos 18 a 21 dizem assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Atualmente, os termos resgate ou redenção, que nós lemos aqui no verso 18, possuem um sentido teológico. Mas no Império Romano, na época em que o Novo Testamento aqui foi escrito, esses termos não eram teológicos, eram termos comerciais. Resgatar ou redimir uma pessoa, normalmente um escravo, era libertar alguém mediante o pagamento de um preço. Simples. No nosso caso, qual era o único preço possível? Era o sangue divino. O único sangue sem mancha, sem mácula e sem pecado. O único sangue que tinha valor infinito, que poderia pagar pela culpa infinita de homens que pecaram contra um Deus infinitamente santo. Isso era totalmente improvável, mas contra toda expectativa, o Pai pagou o resgate. Não com ouro ou com prata, que era como se resgatavam os escravos, mas com sangue precioso. Ouro e prata são corruptíveis, por mais duráveis que sejam, eles não chegam perto do valor do sangue divino. Ao se referir ao sangue de Cristo como cordeiro sem defeito, Pedro também nos lembra do resgate que aconteceu no Êxodo. Nós falamos semana passada, na primeira Páscoa. O povo de Israel foi resgatado da escravidão do Egito. Aquele cordeiro que eles comeram antes de partir era o símbolo que apontava para Cristo, o nosso cordeiro pascal. Pedro aqui está nos lembrando: vocês foram resgatados da escravidão dos pecados de vocês, do fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. E fútil procedimento aqui é o mesmo que uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. É isso que aprenderam dos pais de vocês. Esse foi o legado. Foi isso que eles deixaram para vocês. E os pais aqui não é o pai de cada um deles, mas é os pais no sentido dos ancestrais, de todas as gerações anteriores, que não conheciam a Deus e transmitiram essa mesma escravidão dos pecados, geração após geração, até que esses irmãos foram resgatados. A cruz nos diz que o preço que foi pago pela nossa salvação foi muito, muito alto. E isso não quer dizer que você e eu valemos muito, como alguns dizem. Isso quer dizer que o nosso pecado era muito, muito grave. Essa, meus irmãos, é a doutrina da justificação. Nós somos tornados justos mediante o sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. Por meio da morte dele, os nossos pecados podem ser perdoados se nós crermos nele. Isso nos coloca numa condição de estarmos em paz com Deus, o juiz. Não estamos mais sob a condenação dele.
Romanos 8, versículo 1 diz: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. João 5:24 diz: em verdade, vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, a justificação é uma bênção maravilhosa, mas ela ainda não é tudo. A nossa relação com Deus não se restringe apenas ao perdão de pecados e à paz com Deus. Ao recebermos Jesus, Ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Isso vai além da justificação. A filiação também é um dom da graça. Não é uma filiação natural, mas é uma filiação adotiva. Na lei romana, era comum a prática de um adulto que quisesse um herdeiro e alguém, para continuar o nome da família, adotar uma pessoa do sexo masculino como seu filho. E geralmente era de uma idade um pouco mais avançada do que na infância, como nós normalmente fazemos hoje. Os apóstolos proclamam que Deus ama tanto aqueles que Ele redimiu, que os adotou e fez deles seus herdeiros, para contemplarem e compartilharem da glória da qual o Filho já entrou. Em Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5, diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Efésios 1, 4 e 5 diz: e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Gálatas 3, 29 diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Romanos 8, 17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, ao crermos em Cristo, nós somos justificados e adotados por Deus. Esses conceitos não são iguais, né? A justificação tem uma conotação forense, jurídica. Vê Deus como o juiz. A adoção, por outro lado, dá a ideia de família. Vê a Deus como pai. E o nosso texto está intimamente conectado com essa relação. Por meio de Jesus Cristo, o Cordeiro, nosso resgatador, Deus o juiz nos justifica e Deus o Pai nos adota. Novamente, Packer, num estudo sobre a paternidade de Deus, afirma que a adoção é o mais alto privilégio que o Evangelho oferece, maior ainda que a justificação. Ele diz assim: a justificação, ganha por nós às custas do Calvário, é suficientemente maravilhosa em toda a sua consciência, mas a justificação não implica um relacionamento íntimo e profundo com Deus, o juiz. Em teoria, pelo menos, você pode ter a realidade da justificação sem que disso resulte qualquer relacionamento mais chegado com Deus. Mas compare isso com a adoção. A adoção da ideia de família, concebida em termos de amor e vendo a Deus como pai. Na adoção, Deus nos recebe em sua família e comunhão e nos estabelece como seus filhos e herdeiros. A intimidade, afeição e generosidade são os pontos altos desse relacionamento. Estar bem com Deus, o juiz, é uma grande coisa, mas ser amado e protegido por Deus, o Pai, é algo muito maior. Deus é o nosso Pai Celeste. Ele pagou um altíssimo preço pelo nosso resgate e depois Ele nos incluiu na sua família. Irmãos, nada se compara com o que nós temos recebido do Senhor. Lembrei do Salmo 116, que diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Mas isso não quer dizer que nós estamos agora, por ser filhos, livres para fazermos o que nós queremos. Não é pelo fato de termos Deus como nosso Pai, sermos filhos de Deus com uma salvação assegurada, que nós temos liberdade para seguir as vidas do nosso jeito. Pedro nos diz: portai-vos com temor durante os dias da vossa peregrinação. Infelizmente, há muitas pessoas que não se comportam dessa forma. Existem crentes, se podemos dizer assim, que pensam que uma vez que aceitaram a Jesus, podem viver suas vidas mundanas normalmente. Ou até crentes genuínos, mas muito ingênuos, que não conhecem a palavra e se deixam levar por esses falsos crentes,
e não mudam seu estilo de vida. Eles vivem aquilo que o teólogo Dietrich Bonhoeffer chamou de graça barata. E ele define assim: a graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Desse modo, resolve tudo sozinha. Nada precisa mudar e tudo pode permanecer como antes. Nossos esforços são vãos. O mundo continua mundo e nós continuamos pecadores, mesmo na vida mais piedosa. O cristão pode então viver como toda a gente, em pé de igualdade com todos, e não se atreve, sob essa graça, a ter uma vida diferente da que tinha sob o pecado, a fim de não ser acusado de herege fanático. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador, é batismo sem a disciplina eclesiástica, é a comunhão sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Essa é a descrição do mundo dentro da igreja. E há muitas pessoas nessa condição. Não há temor do Senhor, não há apreço nenhum pelo caráter de Deus. Não há respeito nenhum pelo propósito do sangue de Cristo. Se a vida de um crente professo não muda, não houve o resgate do fútil procedimento que os pais legaram. Ele está na graça barata. Nesse caso, Deus não é pai nem juiz, mas é um Papai Noel celestial, imaginário, infinitamente bondoso, que aceita tudo e todos nos seus pecados, que não julga ninguém, mas também é incapaz de salvar. Mas, por outro lado, existe a graça que é preciosa. E Bonhoeffer define assim: a graça preciosa é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo o que possui. É a pérola preciosa, pelo qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo deixa suas redes e o segue. A graça preciosa é o evangelho que sempre se deve procurar, a dádiva que sempre se deve pedir, a porta a qual se tem de bater. Essa graça é preciosa porque chama ao discipulado. É graça porque chama ao discipulado de Jesus Cristo. É preciosa por custar a vida ao ser humano. É graça, pois só assim dá vida ao ser humano. É preciosa porque condena o pecado. É graça porque justifica, perdoa o pecador. É preciosa, sobretudo, porque foi preciosa para Deus. Porque ele custou a vida de seu filho. E, portanto, não pode ser barato para nós, o que custou caro para Deus. Foi essa graça que Cristo conquistou para nós. Uma graça que confronta, que exorta, que perdoa, que justifica, que salva e que chama para a família de Deus. Essa graça tem Deus como Pai e Deus como juiz. Irmãos, nós precisamos compreender que ambas características fazem parte do caráter dele. Deus é Pai e Deus continua sendo juiz. Para nós que estamos em Cristo, realmente não há condenação. A justa ira de Deus pelo nosso pecado foi absorvida na cruz. Mas isso não implica que as nossas ações não são julgadas. E esse é o alerta de Pedro, quando ele nos lembra que o nosso Pai é o nosso juiz. 1 Coríntios 11, 32, nos é dito: mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Deus não fica indiferente ao nosso pecado. Quando Pedro diz, vocês chamam de Pai aquele que julga todos, portem-se com temor, Pedro está dizendo, não vivam como se ele fosse um juiz que não julga os seus filhos. Não vivam de maneira displicente ou arrogante, superior aos outros, achando que vocês não serão punidos. Você já viu, seja num filme ou mesmo na vida real, aquelas crianças mimadas e arrogantes que abusam das outras crianças, dizendo, meu pai é o fulano de tal, eu posso fazer o que eu quiser, meu pai é o chefe do teu pai, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Se esse pai fosse um homem íntegro e correto, ele se agradaria da atitude desse filho? Às vezes, adultos também agem com essa petulância. Já vi umas frases como, não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono, né? Frases de carro. Mas o problema não é esse, o problema é que muitas vezes as suas vidas são assim também.
Não se preocupa com os seus pecados, porque afinal, Deus perdoa, Deus é Pai, Deus não vai me julgar. Embora eles digam que só Deus pode me julgar, né, quando a gente confronta. Mas Deus não passa a cabeça na mão dos seus filhos, nem mima eles. Deus os disciplina, exatamente porque são os seus filhos. Hebreus 12, versos 5 a 8 diz: Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Jó, capítulo 5, versos 17 e 18, também diz: Bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e suas mãos curam. Se nós chamamos a Deus de Pai, como nós de fato chamamos, nós precisamos compreender as implicações disso. Honrar os pais é o que se esperava de todos os filhos antigamente, pelo menos antigamente. Eles deveriam ser parecidos com seus pais. Deus não é um pai como muitos que nós vemos às vezes, que permitem que seus filhos façam o que bem entendem, que não ensinam seus filhos, que não disciplinam seus filhos. Deus não faz vista grossa aos erros deles. Deus os chama para a sua família, mas espera uma resposta coerente de obediência, de honra e de amor. Então não confunda a paciência, a tolerância, a longanimidade de Deus com impunidade. Nós lemos que é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Deus não está de olhos fechados para a nossa vida. Ele é um Pai muito presente. E no final de tudo, meus irmãos, as nossas obras serão finalmente julgadas pelo justo juiz. Nós vamos receber ou não as recompensas por elas. Em 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo nos lembra: Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mesmo assim, será salvo, todavia, como que através do fogo. Durante a nossa peregrinação, as nossas atitudes contam para a eternidade. Se as nossas mentes estão cingidas e focadas na eternidade, o nosso viver vai ser de temor ao Senhor. As nossas obras vão resistir ao fogo quando elas forem provadas. Eu gosto da ilustração que o pastor John Piper fez para explicar o que era portar-se com temor. Ele contou uma história que certa vez ele visitou com a família dele uma outra família numa fazenda ou num sítio. E após eles entrarem, o filho dele, na época, tinha 8 anos, se deparou com um enorme cachorro feroz dentro de casa. E esse cachorro era tão grande e tão alto que ele podia olhar diretamente nos olhos desse garoto. E claro, o menino ficou imóvel, embora o cachorro não fizesse nenhuma menção de que iria atacar. Muito pelo contrário. E um pouco tempo depois ali, o pastor Piper pediu para o seu filho pegar alguma coisa no carro que ele tinha esquecido. O carro estava do lado de fora, em campo aberto. E o menino, como qualquer criança, saiu correndo para ir pegar isso que foi pedido lá. E naquele momento o cachorro saiu correndo atrás dele. O menino estremeceu, ficou cheio de medo. E o dono da casa lá disse: Ei, garoto, ele chamou pelo nome, eu não lembro o nome do menino, mas ele disse: Ei, rapaz, é melhor não correr do cachorro. Ele não gosta. Mas ele gosta de caminhar do ladinho de você. Então vai caminhando e ele vai contigo.
E ao longo do dia, enquanto aquele menino e o cachorro estavam juntos, o cachorro lambia o rosto do menino e protegia ele de tudo para onde o menino ia. Era um grande protetor. E apesar da amizade deles daquele dia, o alerta continuava em vigor. Não corra do cachorro, ele não gosta. É essa ilustração aqui que Pedro pretende nos ensinar. Nosso Deus é o Todo-Poderoso. É o nosso juiz e o nosso Pai. Se Ele estiver conosco, se nós estivermos com Ele, Ele vai nos proteger. Ele vai estar conosco. Mas não fuja de Deus. Ele não gosta. Ele disciplina. Nosso temor surge de uma graça preciosa que nos foi concedida, combinada com um medo santo diante da perspectiva de que nós insultemos a bondade de Deus. Não é um medo de castigo, mas é um medo de entristecer a Deus. É um medo de pecar contra o amor do Pai. Deus tem sido muito bom conosco, meus irmãos. Isso deveria nos constranger, se a gente realmente medita e vê o valor de tudo aquilo que temos recebido. O fato de Deus ser nosso Pai tem implicações para nós, né? E claro, a gente pensa primeiro, bom, nós somos filhos, sim. E normalmente nós pensamos apenas nos privilégios de filhos, mas Pedro aqui está chamando a atenção também para as nossas responsabilidades como filhos. Nós somos filhos e herdeiros, mas nós carregamos o nome de Deus, a reputação de Deus, de certo modo. A igreja é o que o mundo pode ver sobre Deus nessa era. E o mundo tira as conclusões sobre Deus a partir do que ele vê. Então, portar-se com temor é honrar o nome de Deus, a quem nós chamamos Pai. E valorizar a salvação que nos foi dada através de um viver digno, né? Um viver que realmente demonstra que nós somos resgatados daquela antiga vida. O verdadeiro temor de Deus não nos afasta de Deus, mas nos aproxima de Deus. E se vier a disciplina, nós também não precisamos nos desesperar. É para o nosso bem que o Pai nos disciplina. É para a nossa perseverança. Isso mostra que nós somos filhos e não bastardos. Na hora a disciplina, ela é dolorosa, mas ela renova o vínculo e a intimidade que nós temos com o nosso Pai. Concluindo, meus irmãos, Pedro nos exorta a nos portar com temor. Ele dá duas razões para isso. A primeira é de que o nosso Pai é o nosso juiz e ele não passa pano nos erros dos seus filhos. Ele nos disciplina. A segunda razão para nós termos uma vida de temor ao Senhor é que foi pago um alto preço pela nossa vida. O preço do resgate foi muito alto. E nós devemos honrar isso. Quando eu era criança, eu gostava muito de jogar videogame e a gente não tinha o aparelho em casa, então eu ia numa locadora. Naquela época tinha locadoras que você pagava por hora para jogar. E na locadora que eu frequentava, tinha um funcionário que sempre zombava de mim. Na verdade, ele zombava do meu sobrenome. Toda vez que eu ia lá, ele perguntava o meu nome para preencher a ficha de locação, e eu falava, Jonatas Pires, e ele dizia, Pires, cadê a xícara? E eu, sinceramente, eu não gostava dessa brincadeira. E toda vez que eu ia lá, ele fazia a mesma brincadeira. Né? Hoje nós chamamos de bullying, né? Isso aí. Mas era tantas vezes que eu passei a ter vergonha do meu sobrenome. E eu não me lembro muito bem disso, mas a minha mãe disse que naquela época, eu assinava apenas com o nome do meio. Eu não utilizava o sobrenome Pires, porque eu não queria que as pessoas zombassem de mim. Né? Mas eu imagino que meu pai tenha se entristecido um pouco com isso, né? O sobrenome é dele. Mas o sobrenome, para nós, na nossa cultura, ele é muito significativo, né? Ele identifica o seu pai e a sua família. Né? O sobrenome não é apenas seu, ele é da família. Abrir mão do sobrenome é, de certa forma, abrir mão da nossa identidade. Por outro lado, manter o sobrenome é levar o nome da família onde você for, no sucesso ou no fracasso, na honra ou na vergonha. Aquele pastor viúvo que eu comentei no início, acabou anos mais tarde se casando, de novo, né?
E até onde sei, ele também voltou para o ministério. Mas aquela mancha ficou. Manchou o nome da família, principalmente do seu pai. Provavelmente ele não esperava que um dia fosse descoberto aquele seu segredo. E Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14, nos lembra. Ele diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Irmãos, nós carregamos o sobrenome do nosso Pai. Quando Paulo ora lá em Efésios capítulo 3, versos 14 e 15, ele diz assim: me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Então, meu convite é: vamos ser zelosos com o nome do nosso Senhor. Vamos cuidar do nosso modo de viver, do nosso testemunho. Vamos fazer isso para a glória dele e também para o nosso próprio bem. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus santo. Obrigado, Pai, porque Tu não nos deixa fugir de Ti. Como filhos amados Teus, Pai, não permite que nos afastemos. Ainda que os nossos corações estejam endurecidos, Pai, Tu nos disciplina para o nosso bem. Porque somos filhos e seremos filhos até o fim. O filho nunca deixa de ser filho. Nós Te louvamos, Pai, pelo Teu amor por nós. Um amor que se manifesta através de bênçãos, muitas coisas que Tu nos dá, mas também através de uma disciplina que é importante para nós, para que a gente permaneça perto de Ti, para que a gente caminhe contigo. Lembra-nos, Pai, de quão é importante o nome que Tu nos concedeu. Que possamos viver, Pai, nesse mundo de uma forma a honrar o Teu nome. Que temamos, sim, o Senhor, um temor que nos aproxima de Ti, um temor que aprecia o Teu caráter, que Te ama. Não um temor servil que nos afasta de Ti, porque Tu nos ama. Jesus disse: o próprio Pai vos ama. Ajuda-nos, Pai, a compreender o Teu amor, mesmo através da disciplina. Ajuda-nos, Pai, a honrarmos a Ti com corações alegres, para a honra e glória do Teu nome e para o nosso bem. Amém.